Santo, santo és tu, ó Pai. Amém, irmãos? Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. Nós vamos hoje iniciar uma nova série de mensagens aqui na igreja. Nós encerramos uma série que é a cura da alma, e nós vamos iniciar hoje com a série estoico, andando e vivendo no Espírito. E para começar essa série, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas 5:25. Os irmãos vão ver que nós terminamos a série da cura da alma com esse versículo, e nós vamos começar essa série com esse mesmo versículo, que é o início desse novo ciclo de mensagens que nós teremos. Vamos ler todos nós juntos? Amém, irmãos? Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Podemos se assentar? O apóstolo Paulo, então, ele está falando com a igreja da Galácia, e ele escreve essa carta, só relembrando, né? Por que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta porque a igreja da Galácia estava sendo influenciada por alguns judeus, dizendo que a salvação não era só Cristo, deveria seguir também a lei, fazer a circuncisão. Ou seja, eles estavam colocando ali o legalismo dentro da igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo essa carta dizendo que aquilo, nós já fomos libertos daquela escravidão, que nós não precisávamos mais seguir aquilo, que era necessário estar liberto, que Cristo é suficiente, que Cristo pagou um preço por nós. E ele termina a carta, ele faz uma crítica muito grande ao gesso da religiosidade, ele faz uma crítica nessa carta sobre o legalismo, daquilo que é colocado, nós falamos muito sobre isso nas palavras anteriores, e agora ele termina dizendo que nós devemos andar, né? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E a palavra andemos aqui, ela é aquela palavra que nós falamos, estóquio, que é andar segundo os passos do comandante, que é andar seguindo o comandante. E aí o tema da mensagem de hoje é exatamente isso. Se eu tenho que andar e viver em espírito, e o apóstolo Paulo, ele usa uma palavra, né, no original, ali no grego, muito forte para aquela igreja. Quando o apóstolo Paulo botou andemos em espírito, eles entenderam a mensagem do apóstolo Paulo, que o andar em espírito era seguir os passos do comandante. E a pergunta que nós queremos fazer: quem é o seu comandante? Pode parecer uma pergunta óbvia, você vai dizer: pastor, meu comandante é Cristo. Mas será que é? Será que você está seguindo o passo? Se seu comandante é Cristo, será que nós estamos seguindo o passo desse comandante, como o apóstolo Paulo nos orienta? Por quê? Às vezes nós falamos que eu não estou vivendo no legalismo e eu sou livre. E aí a gente vai viver na libertinagem, fazendo o que quer. E o apóstolo Paulo: não é isso. Andar os passos do comandante não é isso. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazendo ele vai falando nessa carta, e ele traz, né, algo muito importante, que é a única alternativa para você não viver debaixo de um legalismo, para você não viver debaixo do gesso da religiosidade, é você marchar, andar em espírito. E aí, por que ele usou a palavra estoico? E é o tema dessa série de mensagens. Porque, irmãos, essa é uma palavra utilizada por militar. É um termo militar que descreve, né, uma ordem, uma regra que o soldado deve seguir no ritmo e no passo do comandante.
O soldado romano naquela época, ele não podia seguir o ritmo que ele quisesse. Ele não podia dar um passo maior do que ele queria. Ele precisava exatamente dar um passo igual ao do comandante. Seguir essa mesma regra. E eu quero dar um exemplo aqui para a gente entender isso. Às vezes você fala só em marcha, seguir os passos do comandante, mas eu quero dar um exemplo aqui para a gente levar para a vida, que eu acho isso muito importante. Numa guerra, o comandante ele é o líder. O que o comandante fala tem que seguir. O que o comandante falou é para seguir. E normalmente num pilotão de guerra, quando você está numa batalha, quem está à frente, quem está no comando ali, é que vai dar os passos, que vai dar as orientações a ser seguida. Então você pare para imaginar um campo minado. Um campo minado, se você der um passo errado, o que acontece? Vai explodir. E aí, depois que explodir, você não vai assim, vou voltar atrás para tentar de novo. Já perdeu perna, já perdeu a vida, já se feriu, não dá para voltar atrás. E eu quero que vocês imaginem um campo minado em que você não sabe onde pisar, mas que o nosso comandante, Jesus Cristo, ele vai à frente, dizendo o caminho que você deve pisar, dizendo aonde que você deve ir. Então é essa imagem que nós temos que ter, essa orientação que Paulo está dando. Às vezes nós achamos que eu posso dar o passo que eu quero, fazer da maneira que eu quero, e é isso que nós vamos ver aqui, que não dá para ser assim. Amém? Então vamos lá. Na base da teologia reformada, irmãos, nós entendemos que a santificação não é um esforço humano. Eu não consigo me santificar por um esforço humano. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o coração do homem está declinado ao pecado. Calvino diz que essa inclinação para o pecado, ele chama de depravação total. O homem ele está destinado ao pecado, ele peca por natureza. Se o Espírito Santo sair da sua vida, você vai pecar, você vai correr para o pecado. Com o Espírito Santo na nossa vida, ele tem que dar um puxão de orelha, vem cá. Mesmo assim você fala, não, eu sei o que eu estou fazendo, aí tem a consequência. Então, é exatamente isso que nós precisamos entender. A santificação não é um esforço humano para alcançar Deus, mas a santificação é a nossa união com Cristo, é a nossa comunhão com Cristo. E o Espírito Santo ele vai nos guiar para um conjunto. O Espírito Santo não vai nos guiar para um conjunto de regras abstratas. O Espírito Santo não vai te guiar para um legalismo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não. O Espírito Santo vai nos apontar, Jesus Cristo é o comandante. O Espírito Santo vai dizer, é Jesus o comandante. E nós precisamos seguir os passos de quem? De Jesus, não tem como mudar. E aí, olha que interessante, projeta para mim, 1 Pedro 2,21, aqui o apóstolo Pedro, ele está falando para uma igreja que estava sofrendo perseguição, que estava sendo ferida, que estava sendo machucada. Aí o apóstolo Pedro, ele entra em cena, lá em 1 Pedro 2,21, ele vai dizer o seguinte, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, e deixou exemplo, para que sigam o quê? Os seus passos. Agora, o interessante aqui, que a palavra, olha, para isso que vocês foram chamados. Nós somos chamados para quê? Para seguir os passos de quem? De Cristo. Você não foi chamado para fazer a tua vontade, você não foi chamado para fazer o teu querer, você não foi chamado para dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero fazer, não. Você foi chamado para seguir os passos de Cristo. E o apóstolo Pedro aqui, ele usa a palavra exemplo, que no grego, no original, é rupogramos, que significa um molde de caligrafia. Quem já fez caligrafia aqui? Caligrafia você começa fazendo, você faz certinho, você vai devagarzinho, você vai fazendo, mas você tem um quê? Um molde para seguir. Você tem um molde para fazer. Você não faz do teu jeito, senão não é caligrafia. Senão, se você fizer do teu jeito, vai continuar com essa letra esgarranchada, feia. Por quê? Porque está fazendo do teu jeito.
mas um molde. Então, olha o que Pedro está dizendo aqui. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou um molde, e deixou um exemplo, e deixou para seguir os seus passos. Ou seja, você só erra se você não seguir os passos de Jesus. Porque se você seguir o exemplo, Deus vai estar sempre à frente na tua caminhada. Então, olha que interessante aqui. E aí, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Aquela igreja estava sofrendo uma perseguição profunda e Paulo estava escrevendo para aqueles irmãos que estavam questionando o porquê que estavam sofrendo, eles estavam achando injusto aquilo. Agora, eu sou crente e não posso passar por luta, eu sou cristão e não posso sofrer, eu sou cristão e não posso isso. É verdade isso? Não. E aquela igreja estava assim, era injusto ser perseguido, era injusto isso. Aí o apóstolo Pedro vem e fala, não, não é injusto não. Não é injusto. Por que não é injusto? Porque Cristo sofreu no lugar de vocês. Ou seja, Ele foi à frente. Ele sofreu por mim, Ele sofreu por você, Ele foi à frente para sofrer. E qual a orientação que Ele deixou? Que nós devemos seguir os passos dele. E seguir os passos dele, olha o que ele está dizendo. Não é para mim dizer que estou sendo injusto. Jesus sofreu injustamente. Ele não revidou. Ele não destinou o ódio. Ele se entregou em favor da minha vida e da sua vida. E quando Pedro está escrevendo naquela igreja, ele está dizendo o mesmo, olha, nós não podemos, querer andar nos passos de Jesus, no molde de Jesus, somente nos dias bons, somente quando tudo vai bem, somente quando tudo está tranquilo. Seguir a Cristo, seguir o molde de Cristo, dói. Dói, o que Pedro está dizendo, dói seguir o molde de Cristo, porque exige morrer para o orgulho, exige morrer para a nossa vontade, exige morrer para aquilo que é agradável aos nossos olhos, aquilo que é agradável para nós. E aí, irmãos, o que Pedro está dizendo assim como um aluno, ele fixa o olhar na caligrafia, no molde para ele escrever, ele está dizendo, nós como igreja, também precisamos fixar o nosso olhar no exemplo de Cristo. Olha como a palavra vai fechando. Eu quero seguir o exemplo de Cristo, mas eu estou olhando para o outro lado. Eu estou olhando para o legalismo, eu estou olhando para o homem, eu estou olhando para aquilo, mas eu quero seguir o exemplo de Cristo. Não. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. O que o apóstolo Pedro está ensinando aqui é exatamente isso. Para de olhar que você está sofrendo, para de olhar que é injusto, para de ter ódio porque estão me perseguindo, para de querer se vingar, não. Olhe para Cristo. Olhe o passo que Ele deu. O maior passo que Jesus deu foi morrer na cruz por mim e por você. E a morte de Jesus na cruz pagou a minha dívida, pagou a sua dívida. Então, se nós seguirmos o passo de Jesus, nós estaremos na eternidade. O que o apóstolo Pedro está ensinando aqui é só seguir o passo de Jesus. E aí, irmãos, é pisar exatamente na pegada, no molde que Jesus deixou. E Pedro, quando usa essa palavra para que sigais os seus passos, ele está usando o seguinte, na aplicação militar e na prática, nós precisamos seguir os passos de Jesus. E aí, voltando para aquele exemplo que eu dei, de um campo minado, um passo errado pode lhe custar a vida. Então, qual é a mensagem que muitas vezes nós temos aqui? Quando você entra numa crise no casamento, numa crise no trabalho, numa crise da mente, você não precisa adivinhar o que fazer. É só perguntar a Jesus, o que devo fazer? Que passo eu devo seguir? Como eu procedo nessa situação?
Eu não lembro o nome do livro, mas é alguma coisa. Se fosse Jesus, se você fosse Jesus, o que faria? Porque assim, nós precisamos entender que dar os passos de Jesus não é o eu acho, não é o que eu penso. Andar em espírito é renúncia do eu acho. Andar em espírito é pisar na pegada dele. Então, se você está num campo minado e a pegada de Jesus está aqui, para que tu vai para cá? Para que você vai para o outro lado? Para que você vai fazer do teu jeito? Se você sabe que o passo de Jesus é para cá, eu quero ir para lá, vai dar bom, irmão? Não vai. Desculpa a expressão aqui, mas quantas vezes nós quebramos a cara por fazer do eu acho? Às vezes dá tempo de corrigir, às vezes dá tempo de consertar, mas às vezes é tarde, você já perdeu o filho, às vezes você já perdeu família, às vezes você já perdeu muitas coisas, e agora para recuperar? Mas por quê? Porque eu fiz do meu jeito, eu fiz da minha vontade. E aí, irmãos, nós entramos aqui na submissão. Mas a submissão, ela não pode ser uma submissão do legalismo por obrigação. A submissão, ela tem que ser voluntária. Você sabe o que é voluntário? Voluntário é, eu vou. O profeta Isaías disse que ouviu uma voz dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é voluntário. Não foi assim, Isaías, você vai. Aí não é voluntário, é uma ordem. Mas ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. A submissão, ela precisa ser voluntária. Ela não pode ser opressora. E aí, nós entramos num confronto aqui, que se eu preciso andar em espírito voluntariamente, mas a minha carne quer ditar o ritmo, a minha carne quer determinar como eu caminho, a minha razão, o eu acho, a vontade humana, que quer determinar o que eu faço, vai entrar em conflito com a vontade de Deus. Vai entrar em conflito com os passos de Deus. Muitas vezes nós marchamos no compasso que o mundo dá. Muitas vezes nós andamos de acordo com o que o mundo determina. Ou, muitas vezes você anda debaixo de um legalismo. Você faz porque se eu não fizer, o pastor vai cobrar depois, vai ficar chato. Se eu não fizer, né, a igreja não vê eu fazendo aquilo, vai ser ruim. Então, essas coisas tentam controlar os nossos passos. O abuso, o gesso da religião, tenta controlar os nossos passos de uma forma muito ruim, que é de fora para dentro. O que é de fora para dentro? O de fora todo mundo vê, mas dentro como é que está? Está ruim. Agora, servir voluntariamente, seguir os passos voluntariamente, requer uma ação, primeiro de dentro para fora. Eu quero servir, eu quero fazer, eu quero ser um instrumento, eu quero ser dedicado, eu quero seguir a Cristo, é gratidão, eu quero estar na igreja, eu quero louvar, eu quero expressar a minha voz, é gratidão, não é obrigação. E nós precisamos entender isso, andar em espírito é a entrega voluntária da nossa vontade ao comandante. É dizer, ele está na direção da minha vida. E Jesus deu um exemplo claro disso aqui. Lá no jardim de Getsêmani, quando ele orou, Jesus falou assim, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lá em Lucas 22, 42, ele vai deixar expresso isso, mas não seja feita a minha vontade. O que é que Jesus está dando um exemplo aqui para a gente aqui? Ele deixou a vontade de Deus seja feita, não a minha. E é isso que nós precisamos entender. Será que, aí eu volto à pergunta, quem está sendo o seu comandante?
Identifica seu comandante na sua vida. O comandante da sua vida é Jesus, ou o comandante da sua vida é o eu acho, é o eu penso, eu faço, eu resolvo, é o meu dinheiro, é aquilo que é o meu poder? O que tem sido o comandante na sua vida? Porque o próprio Jesus se submeteu à vontade de Deus, Pai. Ele, como homem, ele não fez a sua vontade. Ele sabia que Deus era o comandante da sua vida. E nós precisamos, irmãos, entender que a nossa vida precisa ser governada por Deus, não por achismo, não eu acho, eu penso. E hoje nós se deparamos com o maior perigo da nossa vida, sabe qual é? O maior perigo de sair fora do molde, de sair fora do exemplo de Jesus. O nosso maior inimigo hoje é o nosso eu. O nosso eu é o nosso maior inimigo. É nós falarmos assim: eu acho que eu devo fazer isso. Eu acho que meu casamento tem que ser desse jeito. Eu acho que eu posso fazer isso. Eu acho que eu posso fazer aquilo. E você vai no eu acho, e é o seu passo, e não dá certo. E é importante entender que todas as vezes que nós usamos o eu quero, pode estar em oposição ao que a palavra de Deus quer, ou que a palavra de Deus ordena. Tem gente que não quer nem orar, nem perguntar a Deus se é isso mesmo que eu devo fazer. Por quê? Medo de ouvir um não. Medo de Deus falar: não é isso que eu quero para você. Por quê? Você vai desobedecer. Então, é melhor não perguntar. Ainda fala assim: pastor, é melhor não saber do que saber. Mas não tem jeito, irmãos. O Espírito Santo, quando ele te coloca a refletir sobre isso, e não querer perguntar, e não querer falar o que você está fazendo, o Espírito Santo já está te incomodando, dizendo: não é o caminho certo, não é o caminho que você deve seguir. E aí, irmãos, eu quero trazer para a nossa prática. Você está tentando ser o comandante da sua própria vida? Porque deixar o comandante guiar é um exercício onde cada soldado está disposto voluntariamente a obedecer à voz do comandante. Porque um exército onde cada soldado faz o que quer, está fadado à derrota, está fadado à perda. E aí eu queria falar, irmãos, 4 passos na prática da nossa vida para você saber quem é o seu comandante. E nós sabemos, claro, o nosso comandante é Cristo, deve ser Cristo, não cabe outro comandante na nossa vida, é Ele. O Espírito Santo, ele nos convida a sair do passo da nossa própria carne, a sincronizar o nosso passo com Cristo, a seguir o nosso passo. E como fazer isso? E aí a primeira coisa que eu quero falar aqui é uma reflexão prática para a nossa vida. É o passo da reação controlada. E isso, meus irmãos, não é fácil. De vez em quando a gente sai desse passo. O passo da nossa carne quando somos injustiçados. Quando você é injustiçado, quando você é criticado, quando você é atacado, a tendência é revidar. A tendência é a gente debater, é a gente discutir, é uma defesa agressiva, é uma defesa em que a gente vai agir com vingança, com o nosso olhar, mas o apóstolo Pedro colocou: olhe para o seu comandante. Em 1 Pedro 2,23 ele diz: quando o injuriavam, ele não revidava. E aí, parece muito fácil no nosso dia a dia, é fácil isso aí. Mas o passo de Cristo, o passo de comandante, é o silêncio intencional. Sabe quando o sangue sobe, você quer explodir, você quer falar, você quer debater, é o momento que você deve parar e falar: Espírito Santo, me dá paz. Eu quero seguir o passo de Cristo, eu preciso seguir o passo de Cristo, porque os nossos passos vão ser sempre voltados para uma reação, para algo humano. E Jesus deixou muito claro que o passo de Cristo
ele é intencional, é o silêncio, é não revidar. O segundo passo, esse aqui eu achei bem interessante, é o passo do olhar interrompido. Hoje todos nós temos uma agenda corrida, uma agenda de trabalho, de compromisso, família. Meus irmãos, o dia passa, a gente nem vê. Quando vê, já está 7 da noite, você fala, olha, não deu tempo de fazer. Nós vivemos para produzir. E muitas vezes nós deixamos que o passo da nossa carne vê essa interrupção como falta de produção. Se eu não fizer, eu estou deixando de produzir. Se eu não fizer, eu vou perder. Se eu não fizer... Mas olha que interessante, o exemplo que Jesus deu, lá no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, ele ensina que muitas vezes é preciso parar para seguir o passo de Jesus. Não é fazer o que eu quero. E aqui, o exemplo que eu quero dar aqui, é quantas vezes nós chegamos em casa com a nossa família e nós queremos produzir naquele horário. Nós queremos continuar trabalhando naquele horário. Queremos continuar fazendo as coisas naquele horário. Quantas vezes nós deixamos de ter tempo com a esposa, com o filho, com família, porque a nossa preocupação é fazer, a nossa carne exige que a gente faça, e a gente usa como desculpa, eu estou fazendo por vocês, para vocês, é o trabalho, vocês precisam entender isso, mas nós precisamos entender que como sacerdotes da casa, precisamos dar atenção à família, precisamos parar com a família, andar em espírito e entender que o reino de Deus, pessoas são sempre mais importantes do que processo. É importante entender isso. No reino de Deus, irmãos, pessoas serão sempre mais importantes do que processos ou cronogramas. Às vezes, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós queremos trazer isso para um ato legalista dentro da nossa igreja, dizer, não, mas tem que ser assim. Mas pessoas sempre serão mais importantes para o reino do que processos ou cronogramas. A tua família é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa pensar na vida. E isso é importante entender. Esse é o passo de Cristo. Se você está fazendo diferente, alinhe o seu passo. O passo do descanso soberano. Esse não é fácil. É você descansar. Porque a nossa carne é inclinada a querer dar passos achando que nós estamos no controle. O passo da nossa carne, diante de um problema financeiro, diante de uma crise, diante de uma enfermidade, qual é esse passo? Normalmente nós queremos tomar o controle. O problema é financeiro, eu vou trabalhar mais, vou achar outra coisa para fazer, vou me desdobrar. Eu estou descansando em Deus? Não. Não é também ficar de braços cruzados e falar, estou descansando em Deus, manda, Senhor, não é isso. Mas não é colocar isso em primeiro lugar. O passo diante de uma enfermidade, o que você pode fazer diante de uma enfermidade? Tem enfermidade que no olhar da ciência não tem cura, o que você pode fazer? Então, qual o passo que nós damos diante disso? Jesus, ele deu um exemplo que ele estava numa tempestade, a tempestade para lá e para cá, e Jesus dormia no barco. Os discípulos ali, apavorados com aquilo, Senhor, Senhor, tu não está vendo? Aquilo que para nós não tem solução, parece o fim, para Jesus não é nada, Ele é dono de todas as coisas. Basta uma palavra dEle, parou tudo, irmãos. Às vezes falta, sabe o que é? A gente aprender a descansar. Às vezes você olha uma situação, um mar, a onda está gigante, você fala, Senhor, eu não sei o que fazer, não vai saber mesmo não, então o que nós temos que fazer? Senhor, a nossa oração é sempre, Senhor, me ensina os passos que eu tenho que dar. Não, Cristo está no barco comigo, no barco não vai afundar onde Cristo está, irmãos. É esse descanso que a gente precisa entender. Nós não somos dono do amanhã. Nós não somos dono do amanhã. Andar em espírito significa colocar limites
saudáveis na nossa vida, no trabalhar, no descansar, sabendo que Deus mantém o controle do mundo. Deus mantém o controle do mundo. Você sabe que nesse exato momento a Terra está girando? Você sabe disso? Você sabe qual a velocidade que ela está girando? Sabe? Ela deve estar girando mais de 800 km por hora. E você está caindo? Você está tonto? Imagina, 800 km por hora girando. Não está nem ventando aqui dentro. Por quê? Porque é o comandante que está no controle, irmãos. Então é esse descanso que a gente tem. Já pensou, eu vou dormir, meu Deus, a Terra está girando. Será que se a estrela cair, se não sei o que ela cair, se isso aqui é... Meu irmão, você vai morrer de ansiedade. Porque a gente não consegue, 1.670 km por hora. Mais rápido ainda. Hein? Cabelo devia estar todo... Pastor não tem cabelo, mas imagine, meu irmão, essa velocidade, tu preocupado, o que vai acontecer com amanhã? E quando a gente para pensar nisso, se eu não descansar em Deus, irmão, o que nós somos? Olha só, olha o poder de Deus. A Terra está girando em mais de 1.600 km por hora. Não está acontecendo nada comigo e contigo. Se você pegar o teu tamanzinho, 1,67 m de altura, diante desse universo, quem é você? E você quer estar no controle disso tudo. Jó, quando ele começou a passar por lutas, né, perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu tudo, ele falou, Senhor Deus, Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, e foi, mas chegou um momento que ele falou assim, eu só queria estar diante dele, para me entender, por que eu estou passando por isso? Se eu estivesse diante dele, ele ia me ajudar, ele ia me explicar, ele ia argumentar o porquê que eu estou vivendo por isso. Aí Deus respondeu Jó, Jó, aonde tu estava quando eu formaste os montes mais pesados da terra? Aonde tu estava quando eu criei o homem? Aonde tu estava, Jó? Aí Jó entendeu, quem sou eu? Quem somos nós para assumir o controle de algo que nós não temos? Então, quando Pedro estão ensinando aqui a seguir os passos, a seguir o exemplo, ele está dizendo, nós não somos nada, mas o nosso comandante é tudo, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que a igreja precisa entender, irmãos, nós não somos nada. O descanso é um ato de fé. E às vezes não é fácil não, irmãos. Por que não é fácil? Porque a nossa carne está declinada ao quê? A tentar resolver. Se acontecer algo na tua vida que tu não está preparado, você vai dizer assim, Jesus, sai da direção aqui, deixa eu tentar fazer do meu jeito. Aí afunda mais ainda. Aí quando está lá no fundo, você fala, Jesus, andar no Espírito é um ato de fé. É estar fora do teu controle, mas no controle do nosso comandante. É aquele passo, a mina está aqui, ele pisou aqui. Aí você não vai pisar aqui, porque ele já pisou do lado de cá, já deu, pisa aqui que não vai acontecer nada, vai dar certo, pode ir, vai. É isso que a gente precisa. E o quarto exemplo é o passo do serviço invisível. Sabe, o nosso coração do homem, ele é declinado ao reconhecimento e ao aplauso. Ele precisa disso, o ego dele precisa disso. Ele precisa de que alguém veja, que as pessoas aplaudem. Hoje, algo mais valioso na nossa sociedade são os likes na internet. São as visualizações na internet. Se eu tiver 1 milhão de visualização, 2 milhões de visualizações, é importante. Ou seja, o mundo está se adequando a quanto mais eu faço para as pessoas poderem assistir. E aí, irmãos, andar em espírito é fazer apenas o bem sem pensar que alguém vai ver. É fazer o seu melhor sem pensar que o outro vai ver. Por quê? Porque Jesus, o dono do universo, Ele está vendo todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Sirva na sua casa,
sirva na igreja, sirva na empresa, seja onde você estiver, sem esperar um post de agradecimento. O passo no Espírito, ele vai esmagar o orgulho que nós temos, quando nós vivemos no Espírito. O departamento de louvor pode subir, que nós vamos estar fechando. A vida cristã, irmãos, saudável, a vida cristã saudável não é uma democracia onde nós votamos qual ritmo queremos seguir. Não é. A vida cristã saudável é um passo após o outro seguindo o comandante. Essa é uma vida cristã saudável. Cristo é o nosso comandante. E aí, a salvação é dele, a glória é dele, e o ritmo da nossa vida também deve ser dele. Nós precisamos seguir esses passos. Vamos estar de pé. Aleluia. Eu quero que você reflita, né? Se hoje a pergunta é: quem é o teu comandante? Que passos você está seguindo? Você está disposto a parar de seguir os seus próprios passos? Talvez nós chegamos aqui hoje muito conscientes de que em muitas dessas situações, muitas dessas áreas da nossa vida, nós temos pisado fora da pisada do comandante. Nós temos seguido os nossos passos. Talvez você tenha pisado na pegada da raiva, da ansiedade, do egoísmo, do medo, da insegurança. Mas sabe qual é a boa notícia? É que o Espírito Santo não apenas nos mostra a pegada, mas é aquele que diz: vai, esse é o caminho. É aquele que dá força para você seguir os passos de Jesus. Não tente mudar o seu ritmo sozinho. Eu quero te convidar hoje, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, quantas vezes eu andei do meu jeito? Quantas vezes eu me feri, quantas vezes me machuquei, quantas vezes doeu? Mas eu quero, Senhor, eu quero caminhar seguindo os teus passos. Às vezes você chegou aqui com medo do futuro. O que vai ser? O que vai ser do amanhã? Coloque a sua vida diante do Senhor, faça essa oração. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, 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 tome o lugar de honra. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus do Senhor. Aleluia. Jesus está no lugar de honra na sua vida. Aleluia. Amém, Senhor. Ele é o comandante. Ele é aquele que está indo à frente. Que nesta semana, irmãos, o Espírito Santo nos conceda a graça de renunciarmos a nós mesmos. Que as situações que vão acontecer, que você possa parar e refletir e falar: peraí, qual é o passo do meu comandante? Não dê o seu passo, mas dê os passos alinhados com Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor.